Dr. Miguel Peixoto, Dr. Pedro Brito da Cruz e a Equivia. Muitíssimo obrigado por estarem aqui connosco. O palco é vosso. Muito boa sessão e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor José, e em nome da Equivia, agradecer a oportunidade por estar aqui com a AES e com uma plateia alargada, partilhar aqui um bocadinho as nossas ideias em relação àquilo que é valor em saúde, concretamente também depois sobre o tema da estratificação. Eu creio que já conseguem ver o ecrã, não é? Que é a apresentação. Bem, então, começando aqui com esta componente de valor, eu achei por bem trazer aqui, ou seja, começar do início, não é? Como manda a regra, e refletir aqui um bocadinho sobre o que é valor, não é? E comecei por, basicamente, ir olhar para a definição económica do que é valor, não é? Que é basicamente uma medição de um benefício, não é? Que é prestado de um produto ou de um serviço, que é prestado a um agente económico. Se traduzirmos isto para a realidade da saúde, obviamente que aquilo que se pretende, do ponto de vista de valor em saúde, é termos mais saúde, ou garantirmos que temos estados de saúde melhores e que o entregamos ao doente ou a uma população de doentes, naturalmente. Mas, como sabemos, trabalhamos num contexto de recursos limitados e, inevitavelmente, eu tinha que fazer aqui um quote do Michael Porter, que estou aqui a ver alguns sorrisos nas câmaras, não é? Aqui o pai do valor em saúde, se quisermos, não é? Que basicamente, valor em saúde é tentarmos atingir o melhor outcome possível com o mínimo custo possível. E há aqui uma reflexão que eu também acho pertinente fazermos, não é? Que é valor para quem? No final do dia, há vários agentes no mercado, há o doente, há o profissional de saúde, há o prestador, há o pagador, e convém que façamos também essa reflexão nos diferentes pontos de vista. Inevitavelmente começar pelo doente, não é? Ou seja, na perspectiva do doente, valor é garantir que eu evito ter doença ou atraso portanto, ter uma doença, e se a tiver, maximizar aquilo que é o meu estado de saúde, quer seja minimização de sintomas, caso da dor, entre outros, e também evitar a progressão de doença, não é? Atualmente. Na perspectiva do profissional de saúde, aqui a sigla em inglês HCP, Healthcare Professional, obviamente que o objetivo do profissional de saúde é maximizar o estado de saúde do doente e obter o necessário reconhecimento por isso, quer ele seja do ponto de vista clínico, quer ele seja do ponto de vista, naturalmente, de compensação. Na perspectiva do prestador, não é? Ou seja, de um hospital, de uma OSF, obviamente que é prestar a melhor saúde, ou os melhores cuidados de saúde com os recursos disponíveis. Como seja, por hipótese, eu prestar o máximo de cirurgias possível e ter 0% ou tão perto disso de reinternamentos por ter complicações pós-cirúrgicas. Na perspectiva do pagador, financiar prestação de cuidados de saúde para gerar um outcome em saúde, não é? E sabemos que até há pouco tempo, pelo menos na perspectiva de financiamento público, o pagador estava muito vocacionado para a prestação de cuidados de saúde, não necessariamente de financiar resultados em saúde. Sabemos que isso agora estamos a mudar, e o Miguel falará disso com bastante mais propriedade do que eu. E, naturalmente, na perspectiva do sistema de saúde, pretende-se atingir o melhor estado de saúde possível para a população abrangida e, naturalmente, tendo em conta os recursos disponíveis. Por um lado, processo, tudo tem a ver com processo, nomeadamente as jornadas do doente, nomeadamente a integração de cuidados, que será um tema bastante premente. Depois, por outro lado, uma perspectiva mais de cultura e de governação, ou se quisermos, de incentivos, não é? Onde temos, inevitavelmente, o contexto dos centros de responsabilidade integrada e a perspectiva de pagamento em função de performance, neste caso performance clínica, e, por fim, e aqui provavelmente mais disruptivo ou mais provocador, a perspectiva tecnológica, não é? Como é que nós conseguimos beneficiar daquilo que são as mais-valias que a tecnologia nos traz. Eu acho que todos sabemos, e há vários exemplos disso, não é? E estes são exemplos ilustrativos que trouxe, na perspectiva de jornadas doente
Covid, via verde de infarto do miocárdio, via verde de AVC, que todos conhecerão, e isto faz sentido, ou seja, a otimização das jornadas do doente faz sentido com aqueles que são os recursos disponíveis. Depois, aqui a perspectiva, e aqui um quadro relativamente denso, mas e de alguma forma exaustivo, sobre os vários aspectos sobre os quais temos que olhar para a integração. Naturalmente, integração sistémica, das estruturas, não é? E pensando nas ULS, naturalmente, cuidados de saúde secundários e cuidados de saúde primários, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de informação, muito importante, o tema da interoperabilidade e de acesso à informação cruzada, entre aquela que é a informação residente nos cuidados de saúde primários e nos cuidados de saúde secundários, financeiro também, naturalmente, do ponto de vista de ganhos de eficiência, como é que eu posso, obviamente, gerar poupanças, mas, se calhar, mais importante de tudo, a integração clínica, não é? Para garantir que existe uma continuidade na prestação de cuidados para o doente e evitar que o doente fique perdido nos circuitos. Mudando aqui para o vetor do meio, portanto, cultura e governação, onde se enquadra aqui também o tema dos incentivos, o tema dos centros de responsabilidade integrada. Não é? Sabemos que os CRIs já existem há algum tempo e que a sua promoção, a sua, digamos, disseminação tem por base alguns aspectos, como seja o tema da retenção de profissionais de saúde, o tema do aumento de produtividade e de compensação alinhada naturalmente com essa produtividade. E, na verdade, aquilo que se pretende é garantir que eu gero mais valor, naturalmente, para o profissional de saúde, para o prestador, porque eu, se conseguir ser mais produtivo, vou à partida conseguir tratar melhor os doentes, e, na verdade, isto faz sentido não só na ótica de eu conseguir medir níveis de produção, mas, se calhar, mais importante do que isso, e este é um aspecto que, ao dia de hoje, pelo menos do nosso ponto de vista, de alguma forma não está totalmente explícito do ponto de vista legal, é o tema dos resultados clínicos. Não é? Ou seja, os CRIs, ao dia de hoje, estão muito vocacionados para o tema da produção, mas é importante também incluir este aspecto de qualidade, porque no final do dia eu posso produzir mais quantidade ou mais volume de prestação, mas inevitavelmente tenho de ver também o tema da qualidade. Mudando aqui um bocadinho a ótica, não é? E passando aqui para a componente mais tecnológica, sabemos que ao dia de hoje a tendência será cada vez haver mais informação e mais dados em saúde, e naturalmente que o modelo de financiamento que temos a partir de 1 de janeiro, portanto aqui os ACGs, não é? Ou seja, o financiamento per capita ajustado por risco clínico, que o Miguel entrará em muito maior detalhe do que eu, na verdade constitui uma forma de antecipar procura por cuidados de saúde em função do risco que cada população tem para ir à procura de cuidados de saúde, ou seja, se eu tiver um conjunto de, imaginem, 100 doentes diabéticos, eu prevejo, em função do histórico, que 20 doentes ou 30 doentes vão necessitar de ir à urgência, vão necessitar de ter uma prestação diferenciada, para além, naturalmente, da gestão da doença crónica. E, portanto, no final do dia, aquilo que eu estou a dizer é que os ACGs são uma forma mutualizada de eu prever a procura de cuidados de saúde e os custos inerentes, e por isso é que servem para o contexto de financiamento. Aqui o desafio que eu trago é até que ponto é que eu posso utilizar a informação disponível, não só esta de tratamento e de existência de doença, mas também aspectos sociodemográficos, comportamentais, que sabemos que são preditores de resultados em saúde, e conseguir ter aqui uma componente preditiva na ótica mais individualizada. Ou seja, e por fim, aqui um bocadinho a minha última reflexão, também para a discussão aqui com a audiência, o contexto atual, como acho que todos sabemos, não é? Ou seja, e especialmente no nosso país, o segundo país da União Europeia com a população mais envelhecida, a tendência naturalmente será que a população seja cada vez mais, tenha, portanto, uma média de idades maior e, portanto, com isso, uma maior carga de doença. Por outro lado, sabemos que o universo de profissionais de saúde tenderá a ser estável ou, no limite, a diminuir, não é? Pelo menos tem sido essa a tendência que temos visto.
e, portanto, a não ser que haja uma inversão significativa destas duas dinâmicas, no final do dia, daqui a 5 anos, 10 anos e por aí adiante, vai haver uma maior procura e uma menor oferta de prestação de cuidados. E naturalmente que isto constitui um desafio na ótica dos prestadores, não é? Do sistema e naturalmente do prestador. Eu vou passar muito rapidamente aqui alguns dos slides que tinha, porque o Pedro já falou em muitos destes temas, portanto, a questão da integração dos cuidados, dos novos modelos que nós temos em cima da mesa, seja de organização, seja modelos de financiamento, problemáticas como os doentes crónicos ou as cargas de doença, da problemática da aproximação e prevenção, portanto, tudo isto são questões que, da ordem do dia, do nosso dia-a-dia, de quem trabalha em saúde, e estão bastante familiarizados. Pegando num dos temas que o Pedro já falou, a questão dos outcomes em saúde, nós quando pensamos em outcomes, pensamos muitas vezes nos fatores que influenciam esses outcomes e pensamos muitas vezes nos fatores clínicos. Se nós repararmos neste estudo, a questão clínica é apenas de 20%, em que as questões físicas são apenas 10%, ou seja, nós estamos a falar de 70% de fatores sociais e de comportamentos em saúde. Okay? Portanto, aqui, qual é o grande desafio? É nós, através da prestação dos cuidados e da integração, da coordenação entre os dois setores, que é pensar a saúde e gerir a saúde, como é que nós endereçamos, então, estes 70% de fatores que influenciam os outcomes. Mas vou-vos tentar passar aqui algumas ideias fundamentais da questão da estratificação da população. A questão das doenças crónicas. Se nós pensarmos nos cuidados ambulatórios e hospitalares, portanto, tudo o que tem acontecido, há este fenómeno e a própria literatura já fala imenso sobre isto. A questão do ajustamento pelo risco é outro fenómeno que tem sido aplicado em diferentes países, em que nós olhamos para a morbilidade de uma forma que tem que ser indexada ao risco do doente. Okay? E isso leva-nos também à questão da previsão de consumo dos recursos. Nós pensamos num doente que entra num internamento, numa urgência, com determinadas carga de doença, vai ser muito diferente, ou com um determinado diagnóstico, assim, vai ser muito diferente o consumo de recursos se tivermos um doente com o mesmo diagnóstico e muitos outros diagnósticos, outras comorbilidades, obviamente vai ser um muito maior consumidor de recursos. E depois temos aqui a questão da gestão da doença e da gestão dos casos. Okay? Também é algo que a literatura, e tem-se falado e pensado muito sobre isto, e tudo isto encaixa sobre a questão da estratificação da população. Existem vários sistemas de classificação de doentes, portanto, tem-se vindo ao longo dos anos a tentar estratificar os doentes, a classificar os doentes sobre diferentes formas, sobre diferentes classificações, pela própria doença, pelos grupos homogéneos diagnósticos, por N situações, mas isto leva-nos a uma realidade que a própria carga da morbilidade é diferente de região para região. Não somos um país muito grande, mas a própria regionalização que nós temos vai proporcionar isso. Portanto, é importante conhecermos a nossa população e definir políticas de acordo com essa população. Portanto, aqui iremos também, é importante os sistemas de classificação de doentes também para a questão de previsão. Eu vou falar um bocadinho mais disto à frente, mas quer a nível de custos, quer de eventos clínicos, okay? Com determinados padrões de análise histórica dos doentes e da população, conseguimos antever eventos clínicos que podem ser críticos, não é? E, ao mesmo tempo, avaliar a eficiência do tratamento. Isto quer a nível de uma instituição ou comparando diferentes instituições. Portanto, isto é a base daquilo que será um sistema de classificação dos doentes
E aqui brevemente, de uma forma muito simples, vou-vos passar como é que funciona um sistema de classificação de doenças. Ora bem, nós temos uma população total, seja ela regional, como acontece em muitos países como a Espanha, como outras regiões da Europa, outros países da Europa e outras regiões dos países nórdicos, mas sempre com um âmbito definido, em que o que é que se pretende saber, como é que devemos usar os nossos recursos, quais vão ser esses resultados e se eu estou a usar muito bem os meus recursos ou não. Portanto, isto passa-se por uma fase de estratificação. A estratificação, o que é que permite? Classificarmos os doentes de acordo com as suas necessidades de recursos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Um doente que tem elevada comorbilidade vai precisar de diferentes necessidades clínicas, ou seja, vai precisar de mais consultas, pode precisar de mais MCDTs, vai precisar de mais intervenção. Obviamente que isto leva-nos àquilo que será então o resultado daquilo que é a minha classificação dos doentes versus o consumo de recursos que estes doentes fazem. E que nos vai levar ao custo-efetividade aqui da doença ou da população, o que vai poder ter políticas públicas muito mais eficientes. Nós temos várias dimensões de análise clínica, ou seja, nós não olhamos apenas para a doença, olhamos para os diagnósticos, nos diagnósticos IDCs e CPCs, desculpa, olhamos para as durações, para as gravidades, para as causas das doenças, olhamos para a idade, para o sexo, para fatores demográficos, olhamos para uma panóplia grande de fatores de análise clínica. O que é interessante é vermos experiências em outros países onde se começa a olhar para fatores sociais, por exemplo, onde é que as pessoas vivem, qual é quanto é que ganham, peço desculpa, falta-me a sua condição financeira. Portanto, começamos a olhar para outros fatores que influenciam a saúde. Okay? Nós não estamos aí, estamos a começar, mas é para aí que avançamos. Como é que isto funciona? De uma forma muito simples. Portanto, tem aqui 3 exemplos de 3 doentes, em que os 3 doentes têm uma problemática, um diagnóstico musculoesquelético, mas depois há um que tem DPLC, 2 que são hipertensos e um que é diabético. O sistema de classificação, o que é que vai fazer? Vai calcular a carga de doença por doente. Isto é a parte interessante. É a parte interessante muito para os profissionais de saúde, para conhecerem os seus doentes e o grau de complexidade dos seus doentes. Muitas vezes olhamos só para os diagnósticos que temos disponíveis e não para o quadro completo. E vai classificar em ACGs, são 176 ACGs, com outras classificações intermédias, mas que permite segmentar então a população. E vai-lhe dar um índice em comparação com exemplos que já existem calibrados de outros países e que no futuro também terá a calibração do nosso sistema e que irá dar uma ponderação, como existe o índice Kaiser-Mix hoje em dia, para estes determinados tipos de doenças. Obviamente estamos já a falar aqui numa perspectiva de financiamento, não é? Que isto irá ter puro LS, e não querendo entrar nesse tema, que não é isso que me traz aqui hoje, mas mesmo olhando para a componente clínica, puro LS vamos ter tipologias diferentes e índices completamente diferentes de doenças. Esta informação, basicamente, como é que se faz, como é que se utiliza um ACG? Portanto, há esta informação sociodemográfica, que pode ser mais completa ou menos completa. Para começar, basta apenas a idade, o género e os diagnósticos, por exemplo, os 3 dados essenciais para começar a fazer uma estratificação da população com este modelo dos ACGs. Mas podemos ter outros, não é? Podemos ter os procedimentos, podemos ter fatores tão importantes com peso bastante elevado como é o consumo dos fármacos, okay? E isto é
os inputs que são necessários então para o agrupador. O agrupador, o que é que vai ter em conta? Vai ter em conta os fatores de risco, diagnósticos, fatores baseados na própria farmácia, nos diagnósticos e na farmácia. Muitas vezes não temos diagnósticos, mas conseguimos inferir, o agrupador consegue inferir os diagnósticos através do consumo dos fármacos. Okay? A utilização dos recursos, estamos a falar de MCDT, estamos a falar de consultas, estamos a falar de urgências, estamos a falar de tudo o que possa ser consumido de recursos e da diferente coordenação dos setores. O que é que isto me dá? Dá-me alguns tipos de outputs, desde a estratificação, o peso relativo, que eu já falei, o case mix, previsões de internamento, previsão de custos. Portanto, isto são alguns dos outputs que nós podemos tirar mesmo ao nível do paciente. E depois, muito importante, como o Pedro já falou no Case Manager há pouco, para a gestão clínica da doença, okay? Pelos profissionais de saúde. Okay? Eu posso, como profissional de saúde, estar a olhar para uma doença e ter na minha OLS determinadas políticas ou determinadas ações para controlar essa doença, ou posso descer o nível e olhar para os meus e segmentar os meus doentes. É muito diferente um médico estar num centro de saúde, cuidar com 100 doentes que são complexos, ou com 100 doentes que não são tão complexos, ou não são tão consumidores. Portanto, temos aqui realidades que é preciso